agradecer a Deus também nesta noite, esta preparação gloriosa de estar com a querida Irmandade. Não era prevista essa viagem, mas por uma necessidade material, assim o Senhor preparou, e juntos pudemos estar aqui 2 semanas, nos alegrando, revendo amigos, Irmandade, famílias, e tudo aquilo que o Senhor preparou nestes dias. Amanhã já é hora de voltar, dá dor no coração ter que falar de ir embora, mas também temos o compromisso, a responsabilidade e a saudade de estar também onde o Senhor nos colocou. Da Irmandade de Pescara, na Itália, trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, há um ano e qualquer coisa atrás, no mês de agosto, estávamos congregados ali em Pescara, num culto especial, um culto extra, onde Deus preparou que alguns irmãos do Brasil nos visitassem, e naquela noite esperamos os dons de Deus com a Irmandade, e por grande misericórdia, Deus selou 3 almas com a promessa. Era uma noite de sexta-feira, muita alegria o Senhor nos deu, a Irmandade ficou feliz, mas no meu coração me entristeci um pouco, pois eu vi a minha nora, uma das minhas noras, receberem a promessa, e quando eu vi Deus selar ela com a promessa, eu lembrei do meu menino menor, o Luigi, que desde criança sempre ele desejou receber a promessa do Espírito Santo, e todas as vezes que estávamos em algum lugar que Deus preparava algum movimento espiritual, ele olhava para mim e dizia: papai, por que Deus não me sela com a promessa? Por que Deus não dá para mim esse dom? Eu falava: filho, mas você é criança ainda. Mas o tempo passou e ele sempre me questionava e dizia: por que Deus não me dá promessa? E naquela noite eu fiquei com medo, fiquei receioso de encontrar o Luigi, porque eu tinha certeza que ele ia me questionar por que Deus não batizou ele com a promessa. Fugi dele o que deu, mas quando cheguei em casa, nos cruzamos na sala de casa, e os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse assim: Deus não me ama, Deus não está na minha vida, Deus selou a Evelyn, por que ele não selou eu com a promessa? Falei: filho, não é assim, tem o tempo, Deus vai fazer essa obra com você, espera com paciência. E aquilo me entristeceu, e o servo de Deus, indo embora da nossa cidade, me deu assim um recado e disse assim: irmão Domênico, hoje choveu aqui em Pescara, espiritualmente falando, mas vai chover amanhã, que é sábado, mas no domingo vai cair uma grande tempestade no meio da igreja. E eu marquei aquilo, senti comunhão com aquele recado, e foi bem assim. No sábado, Deus abençoou demais o culto, foi uma visitação, uma alegria. Mas no domingo, irmãos, tem dia que o Senhor marca para visitar nós e fazer festa conosco. E naquele domingo, no entrar da congregação, o Senhor anunciava para nós que alguma coisa diferente estava acontecendo. E foi assim um culto maravilhoso, o Senhor nos alegrou bastante. Mas na sexta-feira, a minha menina mais velha estava grávida de 8 meses e meio e pronta quase para ter nenê, e foi uma gravidez de muita tribulação. O médico falou que ela deveria abortar, que a criança não era perfeita. Durante a gravidez ela caiu da escada, teve tantos problemas, e foi uma luta toda aquela gravidez. E na sexta-feira, Deus tinha visitado ela e tinha pedido para ela dar um abraço no irmão dela, mas ela não fez. Quando foi no domingo, aquilo bateu mais forte nela, e o Senhor falava: abraça o teu irmão, porque eu vou fazer uma obra hoje. E ela dizia: Senhor, mas não existe, como que eu vou levantar e vou abraçar o meu irmão? O Senhor falou para ela: faça, porque eu vou fazer uma obra. Ela falou: então eu vou pedir um sinal. Se o último hino for o 375
E depois que os músicos tocar, o servo de Deus pedir para os violinos tocar um verso daquele hino, eu vou dar um braço no meu irmão. Irmãos, coisa que nós nunca fizemos, não é costume, sabemos o que é a doutrina, mas aquele dia a comunhão estava tão linda que não dava vontade de ir embora da igreja. Quando os músicos acabou de tocar o hino que nós cantamos, eu falei assim, os violinos, por favor, toquem um verso desse hino só tocado. E, irmãos, quando os irmãos começaram a tocar aquele verso, a Rebeca levantou, tomada por Deus na linguagem dos anjos. Para mim era alegria que Deus estava libertando ela para ela ter neném. Mas não foi isso. Ela veio pelo corredor da igreja manifestando a promessa. Chegou onde estava o irmão dela tocando sax, apontou para ele e falou assim, eu quero te dar um abraço. Ele falou, você. Ele apoiou o sax no banco e saiu. Glória ao nome do Senhor. Quando ela abraçou ele, deu-se nele com a promessa do Espírito Santo. Que alegria, meus irmãos. O Senhor completou a sua obra. Acabou o culto, veio um pastor da igreja evangélica me procurar, viu aquela festa e ele disse, eu posso conversar com o irmão? Eu falei, pode. Sentamos e ele disse para mim, o senhor sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu falei, Marcos, eu não sei. Ele é pastor de uma igreja e ele é italiano. Era pastor de uma igreja e é italiano. Disse, Marcos, saber eu não sei, mas alguma coisa não vai bem na tua vida, porque eu te conheço há 16 anos, e durante esses 16 anos, uma vez por ano, 2 vezes por ano, você vem buscar a palavra. Quando a coisa aperta para você, você vem procurar Deus aqui. Só que faz 7 meses você está vindo todo domingo, a tua vida deve estar enrolada, você deve estar numa prova e eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, então eu vou contar. Eu falei, conta. Eu fui eleito pastor de uma outra igreja que agora cresceu, a minha comunidade era pequena, e nós juntamos com uma igreja grande, que tem na Itália inteira, e tem aqui no Brasil um montão dela. E aí ele disse, eu fui eleito pastor com 100% dos votos. Só que o dia que eu fui eleito, que eu peguei a carteirinha de pastor, eu subi no púlpito da minha igreja e Deus não me visitou mais. Foi um culto, 2 cultos, 3 cultos. Aí eu lembrei da congregação. Falei, quero ver se Deus me visita lá. Eu vim, sentei no último banco, Deus me visitou, que eu saí da igreja todinho molhado, de tanto chorar. Voltei lá e Deus não me visita. Volto aqui, Deus me visita. Já são 7 meses e eu não aguentava mais essa luta. Hoje eu pedi a palavra e Deus falou pela palavra, essa é a tua casa, essa é a tua família e esse é o teu lugar. Glória a Jesus. Ele falou, então eu quero saber o que eu tenho que fazer. Falei, eu não vou te falar nada, você sabe. Ele falou, então eu quero ser batizado. Pediu o batismo dele. Foi orado, o Senhor preparou, o Senhor chamou ele, chamou a esposa dele, mais algumas almas que estavam ali. Quando chegou no 4º ou no 5º, que eu não lembro bem, o pai dele, pastor da mesma igreja, estava sentado num cantinho, e do banco ele levantou a mão para mim e falei, pois não, irmão Antônio? Eu falei, também estou sentindo, posso batizar? Falei, pode vir. Glória a Jesus. Quando ele entrou nas águas, que colocamos as mãos sobre a cabeça dele para fazer o batismo, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então lá na Itália, glorificando a Deus conosco, e nós estamos aqui dizendo, é maravilhoso estar aqui. Quem não gosta de uma festa como essa? Mas o Senhor Deus está se lembrando também de nós lá na Itália. Louvo a Deus, irmãos, de todo o meu coração, por tudo aquilo que tem feito. E para só completar bem rapidinho, os testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, sobretudo das irmãs, anunciam para nós que o Senhor Deus vai fazer um milagre aqui dentro hoje. Nós estávamos congregados esses dias e um irmão da Enxovia levantou para testemunhar, o bairro da Enxovia ali pro lado de Capão Bonito, lado ali de Tatuí. E na congregação velha da Enxovia, antes de abrir a congregação nova, era uma casa
E nesta casa tinha janelas e tinha também janelas atrás do púlpito, porque era uma casa, ainda não era congregação. E ali naquela congregação, uma nossa irmã teve neném. Ela gerou uma criança e a criança nasceu sem os rins. E o médico falou, não tem como viver sem os rins. A senhora vai para casa e a criança vai morrer, não tem o que fazer, não dá para fazer transplante, não tem como fazer nada por essa criança. E a irmã veio para casa com a criança para morrer. E o marido não era nosso irmão. E ela disse assim para o marido, eu não posso ir na igreja, eu não tenho condição de buscar a palavra, mas você vai buscar a palavra para mim hoje. E eu quero saber o que Deus vai falar a respeito da nossa filha. E ele disse, eu tenho vergonha, eu não sou crente da tua igreja, nunca fui lá, você não vai fazer eu entrar lá hoje porque eu tenho vergonha de entrar lá. Por favor, pelo amor na nossa filha, busca a palavra hoje para ver o que Deus vai falar por ela. E ele falou para ela assim, olha, eu posso até ir, mas eu não tenho coragem de ir do jeito que eu estou. Eu passo na venda do seu Zé e tomo uma, que eu tenho coragem pelo menos de ficar para o lado de fora, e eu vou escutar o que vai falar na palavra e eu venho contar para você. Irmãos, o que é a simplicidade? Ele foi, passou na vendinha do seu Zé, fez o que tinha que fazer, chegou na igreja meio cambaleando, dando risada, os porteiros viram, quiseram pôr ele para dentro, falou, não vou entrar. Ele deu a volta e ficou no vitrô pro lado de trás do púlpito. E veio a hora da palavra, a hora mais maravilhosa na vida de quem precisa de Deus. E Deus tomou o servo na pregação, dizia, hoje eu vou trazer alguma coisa nova para a igreja. Se precisar trocar alguma coisa eu troco, se precisar tirar eu tiro, se precisar mudar eu mudo. E o Senhor disse, e até você que veio buscar o rim, leva os rins para a tua casa hoje. Glória a Jesus. Ele estava atrás do púlpito e abraçou assim, irmãos, como se tivesse recebido os rins. E não acabou, a palavra foi embora, mas abraçado assim, fazendo sinal que ele tinha pego alguma coisa. Chegou em casa, ele bateu na porta com o cotovelo. A esposa falou, mas eu mandei você buscar a palavra e você chega bêbado em casa. Falou, eu não estou bêbado, abre a porta. Falou, por que não abre você? Falou, não posso, abre a porta. A irmã abriu a porta, ele entrou correndo, foi no berço onde estava a criança dormindo. Falou, Deus da mãe mandou trazer os rins para você agora. Glória a Jesus. Libertou a criança, a irmã casada, mãe de filho, e o nome de Deus está sendo glorificado hoje. Nesse dia, nós estávamos orando para jantar, do sábado passado, irmãos, uma semana. Um irmãozinho veio perto de mim e disse, irmão Domênico, ora pelo meu primo que está lá em Arapongas, está com o coração, já teve 2 infartos, 37 anos de idade, e deu, parece que é o 3º agora, e os médicos não sabem o que fazer. Está esperando 3 dias para fazer o cateterismo e não tem fila lá e não conseguiu fazer. Está morrendo, 37 anos de idade. Lembramos dessa obra. Irmãos, vocês não escutaram a maravilha que Deus falou hoje na igreja? Vamos orar. E quando oramos, o Senhor, passa lá em Arapongas agora e troca o coração do Nanderson, Senhor. No domingo de manhã, ele mandou uma mensagem, irmão Domênico, os médicos fizeram o cateterismo hoje de madrugada em mim, pensando que teria que fazer uma operação de emergência. Quando buscaram no cateterismo os problemas do meu coração é novinho. Deus trocou o meu coração, voltou para casa, teve alta. Nós estamos glorificando a Deus nessa noite. Irmãos, é alegria saber que o Senhor Deus era, é e continuará sendo sempre o nosso Deus. Louva a Deus por tudo, o seu nome seja louvado. Glória